Ensino religioso. PET 4. Semana 3. Cristianismo no Brasil. Olá, estudante. Em nossa última aula estudamos quais são as maiores religiões no mundo. O maior grupo é o cristianismo, com cerca de 2,3 bilhões de seguidores. Mas você sabe quais são os principais grupos cristãos no Brasil? Por dentro dos conceitos. Cristianismo no Brasil. Conforme vimos na aula passada, o cristianismo é uma religião que se originou há cerca de 2000 anos no Oriente Médio. Ele foi fundado pelos seguidores de um rabino chamado Jesus. Muitas pessoas acreditavam que ele era o Cristo, ou seja, o Filho de Deus que veio ao mundo para perdoar os pecados dos seres humanos. Após a morte de Jesus, seus seguidores começaram a se reunir para cultuar a Deus de acordo com sua nova crença. Porém, naquela época, toda a região do Oriente Médio era dominada pelo Império Romano, que não aceitava essa nova religião. Por isso, os primeiros cristãos precisavam se reunir fora da cidade, em locais escondidos. Dessa situação, surgiu o termo igreja, que vem do grego eclesia, e que quer dizer chamados para fora. Muitas pessoas se converteram ao cristianismo, que acabou se tornando a maior religião do Império Romano. Nessa época, todos os cristãos eram membros de uma única igreja. Por isso, ela era chamada católica, que quer dizer universal, ou seja, uma igreja para todos os cristãos. Como o bispo da cidade de Roma era o mais importante e poderoso, em parte por estar na capital do império, a igreja cristã ficou conhecida como Igreja Católica Romana. O bispo de Roma recebeu até um título muito honroso, Papa, quer dizer pai. A influência da Igreja Católica Romana sobre a parte ocidental do mundo é muito grande. Na Europa, o cristianismo católico tornou-se a religião mais praticada, influenciando a formação política e cultural das nações. Portugal, por exemplo, era um país católico. Quando os portugueses vieram colonizar o Brasil, trouxeram consigo sua religião e a impuseram aos índios. Fizeram o mesmo com os negros que trouxeram da África. O cristianismo católico foi a religião oficial do Brasil, por força da lei, até a proclamação da República em 1889. Bem perto da época em que os portugueses chegaram ao Brasil, houve uma divisão histórica na igreja cristã. Um monge chamado Martinho Lutero se revoltou contra várias coisas que julgava erradas na igreja católica. Entre elas, a venda de indulgências, ou seja, do direito de ir para o paraíso depois da morte. Por isso, ele escreveu 95 teses mostrando o que considerava inadequado na igreja. Lutero divulgou este texto para as pessoas e enviou uma cópia ao Papa. Como resultado, ele foi excomungado, ou seja, expulso da Igreja Católica. Mas ele tinha muitos seguidores que não o abandonaram. Lutero continuou suas atividades religiosas. Seu trabalho resultou no movimento que ficou conhecido como Igreja Protestante. O protestantismo também se espalhou na Europa. Países como Inglaterra, Holanda, Suíça, Alemanha e alguns outros abandonaram o catolicismo e adotaram um novo modelo religioso. Durante o processo de ocupação da América pelos europeus, o protestantismo também chegou às colônias. A maioria dos colonos norte-americanos eram protestantes, de pequenos grupos dissidentes da igreja oficial inglesa. As pessoas que colonizaram os Estados Unidos levaram muito a sério sua experiência religiosa. A forma de organização do país e muitas de suas leis refletem princípios de grupos protestantes específicos. A Igreja Batista, por exemplo, se gaba de uma provável influência na adoção de eleições democráticas
para escolher os governantes do país. Após a transferência do governo português para o Brasil, embora o catolicismo continuasse sendo a religião oficial, outros grupos religiosos passaram a ser tolerados. Assim, imigrantes de países protestantes não precisavam renegar sua fé para viver no Brasil. O protestantismo chegou ao Brasil de duas formas diferentes: imigração de pessoas de países protestantes e implantação de frentes missionárias. Em geral, os imigrantes construíram igrejas para atender sua própria comunidade. Muitas dessas nem celebravam cultos em português. As frentes missionárias, porém, foram criadas para converter a população brasileira à fé protestante. Muitos brasileiros associavam a prosperidade dos Estados Unidos ao protestantismo e, por isso, as igrejas, escolas e hospitais que fundaram foram bem aceitos pela população. O protestantismo se popularizou no Brasil através do trabalho dos missionários americanos. Em um primeiro momento, vieram pastores das igrejas metodista, batista, presbiteriana, reformada, luterana e outros grupos menores. Posteriormente, vieram grupos que deram origem às igrejas pentecostais brasileiras, como, por exemplo, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil. Depois que o protestantismo se instalou no Brasil, muitos líderes religiosos desejaram reorganizar suas igrejas. Assim, vários movimentos foram fundados, como, por exemplo, a Igreja Pentecostal Deus é Amor e a Igreja de Deus no Brasil. Esta tendência foi seguida nas próximas décadas e surgiram novos grupos, como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus e muitas outras. No Brasil, é comum que os protestantes sejam chamados de evangélicos, devido a acreditarem que sua conduta traduz o que foi inspirado por Jesus nos evangelhos. São o segundo maior grupo religioso no país, abaixo apenas do catolicismo. Considerando todas as variações possíveis do grupo, respondem por mais de 22% da população brasileira, de acordo com o censo de 2010. Vejamos agora as principais semelhanças e diferenças entre católicos e protestantes. Católicos são monoteístas, protestantes e evangélicos são monoteístas. Católicos acreditam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Protestantes evangélicos acreditam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Católicos acreditam na Bíblia. Protestantes e evangélicos acreditam na Bíblia. Católicos possuem um líder mundial, o Papa. Protestantes evangélicos, cada grupo de igrejas possui seu próprio líder. Católicos, o ministro é chamado de padre. Protestantes evangélicos, o ministro é chamado de pastor ou reverendo. Católicos acreditam na intercessão dos santos, pessoas boas, referências de vida de santidade que já morreram e podem pedir a Deus em favor dos vivos. Protestantes evangélicos, cada pessoa é responsável diante de Deus e deve apresentar sua oração. Através do perdão de pecados, todos podem ser santos em vida. Católicos utilizam a arte sacra como esculturas, imagem de santos, pinturas e vitrais. Protestantes evangélicos, a maioria dos grupos não utiliza a arte sacra, não acreditam em imagem de escultura. Olá, eu sou Robernani Ferreira Lima, criador do canal Coisas do Reino. Esse canal tem mais de 155 vídeos para você. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu neste canal, por favor, por gentileza, se inscreva e ative o sininho para que assim que eu postar um novo vídeo você seja comunicado imediatamente. Muito obrigado por assistir este vídeo.